Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família. Quero fazer um apelo a você hoje, um apelo para que você se torne uma pessoa ativa, um apelo para que você se torne, eu quero ser bem específico nisso, um cristão ativo. Não estou falando de ativismo religioso. Não estou falando daquela postura que muitos de nós temos de nos envolvermos em todos os trabalhos da nossa igreja. E então nós enchemos a nossa vida com atividades. São tantas atividades que muitas vezes não sobra tempo para fazermos aquilo que é essencial. Nós nos envolvemos com a música, com a adoração, com ensaios e com tantas outras coisas. E deixamos de crescer interiormente. O Senhor não nos chama para o ativismo, mas o Senhor nos chama para que sejamos ativos em nossa luta para crescermos em nosso íntimo. O Senhor nos chama para que sejamos ativos trabalhando para que o homem interior se desenvolva. O Senhor nos chama para que sejamos ativos cooperando com Ele para que a imagem de Cristo seja moldada em nosso interior. O Senhor nos chama para que sejamos pessoas ativas, trabalhando com Ele, no poder dEle, para que possamos produzir frutos para a glória dEle. O Senhor nos chama para que sejamos ativos, para que sejamos homens e mulheres cheios de bons frutos e de boas obras. Homens e mulheres virtuosos e que abençoem outras vidas. Basta você olhar para a Escritura, sobretudo o Novo Testamento, que você perceberá isso de modo muito claro. O Senhor nos chama para que trabalhemos zelosamente pelo nosso crescimento interior. Olha o que nos diz 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 18. Fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Veja só, Pedro está desafiando aqueles crentes a que eles se esforcem para crescer na graça de Deus e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso não acontece casualmente. Isso não acontece naturalmente. É preciso empenho, é preciso esforço, é preciso zelo e dedicação para que isso aconteça. É preciso que sejamos ativos nesse sentido. Você quer crescer conhecendo mais do favor de Deus na sua vida? Dedique-se a isso. Você quer crescer conhecendo mais de Cristo? Dedique-se a isso. Esse é o sentido de atividade que se espera de nós. Olhe para o livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, vai falar o seguinte: se nós queremos ser pessoas que realmente estejam trabalhando de modo ativo em prol do nosso crescimento espiritual, Colossenses 3 nos exorta da seguinte maneira: primeiro, nós temos de ser ativos na seleção daquilo que pensamos. Olhe como Colossenses 3:2 fala assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Veja só, isso é atividade. É você manter-se ativo, discriminando aquilo que você vai pensar e rejeitando aquilo que é mal e pensando de modo adequado, como um filho de Deus que tem a mente nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra. Quando nós começamos a pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, o nosso homem interior é fortalecido, a nossa vida interior se expande, o nosso novo homem cresce e a nossa vida se torna uma vida marcada pela presença do Senhor. Pensai nas coisas do alto. Mas ele não para aqui. Olha só como ele vai falar no verso de número 5 desse mesmo capítulo 3. Ele fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Olha que coisa. Primeiro ele nos exorta a pensar, agora ele diz assim: vocês têm de continuar ativos. Ativos como? Eliminando da vida de vocês tudo aquilo que é mal aos olhos de Deus. Fazei, pois, morrer. E a expressão que ele usa é uma expressão de você usar de violência contra a sua natureza pecaminosa. Você se lembra
que nós temos uma dupla natureza em nosso coração. Nós nascemos em pecado, mas fomos regenerados. Porém, a nossa velha natureza ainda está viva em nosso coração, desejando manifestar-se. Nós temos de usar de violência contra essa velha natureza. Isso envolve atividade. Isso envolve determinação. Eu tenho de fazer morrer, eu tenho de exterminar, eu tenho de lutar para que essa minha velha natureza deixe de existir, deixe de dominar o meu coração, deixe de manifestar-se em minha vida. Fazei, pois, morrer prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Meu amado, quando nós queremos realmente crescer, nós vamos ser ativos. Ativos no combate contra o mal que está em nós, o mal que nos cerca, o mal que quer dominar o nosso coração. Quando nós somos ativos, nós seremos pessoas que vamos, de uma maneira intensa, buscar o revestimento do próprio Deus na nossa vida. Olhe como fala o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja, nós vamos trabalhar para que, além de exterminarmos a velha natureza, nós nos revistamos de novas atitudes. Isso é a verdadeira atividade. É quando você trabalha para que no seu coração se manifestem os frutos de Deus, os frutos da justiça, para que no seu coração exista compaixão, como aquela que havia no coração de Jesus, para que no seu coração exista bondade, humildade, mansidão, longanimidade, que é aquela paciência que Deus nos dá para que aprendamos a suportar uns aos outros, a conviver uns com os outros. Meu amado, eu quero te apelar uma vez mais. Seja uma pessoa ativa. Trabalhe incansavelmente, zelosamente, pelo crescimento do seu homem interior. Quando o seu homem interior cresce, toda a sua vida ao redor cresce. Quando o seu homem interior é marcado por Cristo, tudo aquilo que você faz para o Senhor é marcado pela bênção de Cristo. Por isso, quero deixar com você um último verso nessa breve palavra, e é o verso de número 12 de Filipenses 2, que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja, desenvolvei a vossa salvação. Você foi salvo por Cristo. Agora você tem de desenvolver a sua salvação. Como isso acontece? Com a sua atividade zelosa e incansável. Entendendo que não há feriado, não há descanso, não há ocasião para que você pare de esforçar-se no sentido do crescimento. E dessa maneira, então, entendendo que todo dia é um dia que você deve batalhar para crescer, você então estará fortalecendo-se cada vez mais no Senhor, para que possa, com a bênção do Senhor, desenvolver a salvação que te foi concedida pelo Senhor. Seja ativo, Deus te abençoe.